Nós estamos falando de mudança aqui. E aqui nós estamos falando de mudança, talvez dois agentes importantes da mudança é o Whey e o Pi, sistemas de mudança através do que eu estou comendo, do que eu estou bebendo. Tem uma frase aí conhecida na nutrição que nós somos o que comemos, não é isso? Mais ou menos assim, nós somos o que comemos. Eu acho que essa frase pode ser ampliada também, o que vivemos, outras subjetivações. Né? Então, por que é o pensamento? É o pensamento porque é um pensamento, quanto mais mucosidade tiver, quanto mais gordura tiver nesse pensamento, mais mucosidade, mais o pensamento fica embotado, mais a capacidade de discernimento da pessoa fica embotada. Num certo sentido, dentro disso que a gente está falando aqui, quando você vai fazer um retiro espiritual, seja que linha for, assim, você costuma ter um tipo de alimentação ou até algum tipo de jejum. Para quê? Para que você não vá entupir esse sangue de gordura e te deixar pesado, grudado ao yin da terra, porque nesse momento do retiro, o que está se pretendendo de alguma forma, seja que retiro for, é que você entre em contato com os teus elementos ou as tuas forças, com alguma coisa mais sutil, com alguma coisa mais energética. Então, você tem jejum que você faz exatamente para você ficar com esse sangue mais leve, com esse sangue mais yang, e não tanto gorduroso. Você não vai fazer um retiro e comer uma feijoada, você vai fazer um retiro e vai rolar uma churrascada no retiro. Normalmente não é isso que acontece, né? Então, é alguma coisa para sutilizar o teu corpo e para sutilizar a tua mente e para sutilizar o teu espírito. Então, é sutilizar o corpo que não se separa da mente, que não se separa do espírito. E aí você, com mais facilidade, você entra numa outra frequência, numa outra vibração. Muitas práticas são feitas em jejum, nessa linha aí da medicina chinesa. Sabe? Depois que você come, você já tem toda uma solicitação do organismo de digerir, disso, daquilo. E vejam vocês, esse processo do Pi e do Whey, do baço e do estômago, de transformação dos alimentos, de transporte e de eliminação, esse processo despende muita energia do corpo, muita energia do corpo. Isso significa dizer que uma pessoa que já está debilitada, ela precisa de fato de se alimentar de alguma coisa que não exija tanto do corpo, porque se esse corpo já está debilitado e eu ainda estou pedindo que esse corpo faça uma digestão de uma gordura exagerada, de moléculas que são de difícil digestão, que você tem que, né? E que a pessoa não mastiga aquilo direito, bota para dentro aquela gordurada, e aí o estômago e o baço tem que se debruçar para fazer essa transformação daquilo ali. E para eles se debruçar, para que eles funcionem, vamos dizer assim, para que eles trabalhem, eles precisam de energia. E essa energia vem do corpo. Então, é comum você falar assim para uma pessoa que está debilitada, ela falar, depois que eu almoço, me dá vontade de dormir, eu estou cansado, eu estou desgastado, quando deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Depois que você se nutre, a rigor é para você falar, eu estou nutrido, o que eu tenho que fazer agora é que eu estou bem disposto, né? Em tese era isso. Não, mas você às vezes bota para dentro essa gordureba toda, e aí o máximo que você consegue fazer é dormir, porque o teu corpo está investindo tanta energia para digerir aquela quantidade enorme que você comeu com tanta gordura,
e tantas moléculas difíceis de serem. Então você tem que botar muita energia no processo digestivo. É outra coisa que é legal que vocês tenham essa relação. Isso tudo que está sendo falado aqui, isso eu espero que chegue a vocês como possibilidades de experiências e autorreflexão com vocês. Não como um mero aprendizado técnico de uma formação profissional que eu estou fazendo e que eu vou utilizar com outro. Isso não vai funcionar assim. Isso não vai funcionar assim. Isso é para vocês começarem a pensar com vocês. O que você come, se você mastiga, se você bebe líquido, se não bebe, se faz isso, se faz aquilo. É também por aí, gente. Né? A coisa vai por aí. Quando isso fica claro, e fica claro a partir da experiência, não só a partir do raciocínio lógico, da teoria, mas a partir da experiência, né? De dizer assim, eu como muito à noite. Aí, o que acontece? Quando eu acordo, isso acontece com o paciente no consultório, cansado de acontecer. O paciente come muito à noite, porque durante o dia ele não tem tempo, o almoço dele é de 1 hora, é de meia hora, e quando chega em casa à noite, aí é que ele vai comer bacana. Esse comer bacana, enfim, esse sentido de bacana para a comida tem que ser repensado também. Bacana para quem? E aí ele come bacana, porque é onde ele tem um horário para comer. E aí depois ele vai dormir. E aí ele acorda cansado. Por que será que ele acorda cansado? É simples, porque ele acorda cansado porque o whey e o pi, o estômago e o baço, passaram a noite toda tentando digerir aquela questão ali, e quando ele deita para descansar, para relaxar, para permitir que esses órgãos entrem num stand-by de funcionamento, porque o corpo não está se movimentando tanto, o máximo que ele está fazendo, ele está sonhando. Então esse corpo ali, ele entra num relaxamento profundo e os órgãos e as vísceras, num certo sentido, se reorganizam, se reestruturam, se regeneram, se recompõem. Mas não, você vai deitar depois de comer uma coisa pesada em quantidade excessiva, esse organismo fica o tempo todo tendo que digerir. E quando você acorda, você acha que você descansou? Você não descansou, porque o teu corpo... Então, o que nós estamos falando aqui é de um processo lógico da natureza e da fisiologia, que foi colocado como quase que um compromisso, desde o início da gente pensar a medicina chinesa, um pouco dessa maneira, sabe? De vendo uma certa lógica, fala, pô, é isso mesmo, a pessoa acorda cansada, a pessoa tem hemorragia, essas várias exemplos ou sinais que eu vou puxando aqui para a gente pensar, e tantos outros a gente pode pensar, vamos dizer assim, uma maneira de pensar essa medicina chinesa, esse corpo, essa relação, essa clínica, a gente caminhando um pouco por aí. E esses sistemas, eles precisam de movimento. Não é, o trabalho deles não é se movimentar, todos os órgãos e as vísceras estão em movimento o tempo todo. E o que produz esse movimento? Qual é a matéria-prima desse movimento? É Qi, que é o sutil do oxigênio, captado pelo pulmão, fundamentalmente. Então, olha esse corpo como ele está o tempo todo em movimento, em transformação, o princípio da impermanência, a inconstância, a mudança. Nós estamos falando de mudança aqui. E aqui nós estamos falando de mudança, talvez 2 agentes importantes da mudança o whey e o pi, sistemas de mudança através do que eu estou comendo, do que eu estou bebendo. Tem uma frase aí conhecida na nutrição que nós somos o que comemos, não é isso? Mais ou menos assim, nós somos o que comemos. Eu acho que essa frase pode ser ampliada também, o que vivemos, outras subjetivações, mas
essa tem também um sentido grande do somos o que comemos e somos o que bebemos. E somos o que respiramos também. Então, o que a gente sente, o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente experimenta, tem uma relação muito forte com esse pós-celestial, com o que a gente está respirando aqui hoje, com o que a gente está comendo e bebendo aqui hoje. Juntar as duas coisas e avançando para essa discussão da questão de uma certa ética spinozana, a comida, a bebida e a respiração vamos dizer assim, essa ética, porque nessas aqui, de alguma maneira, cabe a você hoje, aquilo assim, que o Sartre vai dizer de uma outra maneira, lá na ideia do existencialismo, não importa muito o que fizeram conosco, ou seja, não importa muito qual é esse dingue, tem esse dingue aqui. O Sartre não está se referindo ao dingue, está se referindo a uma infância, né? Mas assim, não importa o que fizeram conosco, importa o que eu faço com o que fizeram, ou seja, como agora no presente cotidiano, como eu construo a minha vida, quais os encontros, quais os corpos, e aqui nós estamos falando de corpo o tempo todo, o corpo da comida, o corpo do alimento, da bebida, do ar, tudo isso são corpos. Quais os corpos que eu pretendo produzir? Encontros estes que fortaleçam os meus corpos e a minha unidade corporal, e quais os encontros que me despotencializam. Então, o churrasco, o arroz integral, a água, a cerveja, sem nenhuma moralina, como diz o Nietzsche, sem nenhuma moralina. Sem nenhuma moralina significa sem certo e errado. Não é essa a nossa conversa aqui do certo e do errado a priori. A água pode ser boa numa hora e não é na outra. O conhaque pode ser bom numa hora e não é no outro. O arroz integral pode ser bom numa hora e não é no outro. E a gente sabe disso, e é isso que a gente está falando, sem um a priori, sem um isso é bom ou isso é ruim, no que diz respeito, só para não ir muito longe, no que diz respeito aos corpos dos alimentos, aos corpos do líquido e aos corpos do ar. E a gente não necessariamente achar que isso é um patogênico perverso e isso é bom. A água é boa, o conhaque é ruim, o sujeito está sendo retirado de um afogamento, bebeu sei quantos litros de água, você vai lá e dá, a água é boa, então vamos dar água para ele, né? O sujeito está lá a 20 graus abaixo de zero, lá na Sibéria. Se ele tomar um conhaque, provavelmente vai ser bom para ele aquele conhaque. Então, eu estou dizendo de fato assim, não é um, sabe, é bom ou é... Depende da situação. O arroz integral é bom, mas para quem está com dificuldade digestiva, você talvez não deva comer um arroz integral. Você tem que, de alguma maneira, tem que ter uma vitalidade para empreender a absorção dos nutrientes ali. Senão entra e sai e vai embora. E você está achando que você está se nutrindo e aquilo ali está indo embora. Então, é isso que eu estou chamando de ética, de saber o que é bom para cada um a cada momento. Daí você construir uma dieta, às vezes é complicado. O paciente chega e você vai ter que conversar com ele, né? Claro que a gente está falando isso, mas você sabe que tem determinados alimentos que, de um modo geral, eles têm o corpo desses alimentos é um corpo que tem ali uma proporção bacana de nutriente, de gordura, de proteína, ou disso, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo outro. E outros são alimentos que no encontro com o teu... Não é que o alimento seja ruim ou bom, mas no encontro com o teu corpo, ele vai dar muito trabalho para o teu corpo, você entende? Calor, você come um negócio que é uma gordura enorme ali que tem, enfim, já sabe que... E se você já está com o teu fígado sobrecarregado, o aquecedor médio sobre... Então é isso.